Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado é Jean Paulo Ismânio, Procurador-Geral de Justiça e chefe do Ministério Público de São Paulo, citado pela Estela agora na notícia anterior, participou da manifestação hoje. Muito obrigado por estar aqui no Jornal da Gazeta. Muito obrigado, Gamberini. Um prazer. O senhor disse que a democracia fica fragilizada. Como é que o senhor viu essa decisão da Câmara de votar as 10 medidas anticorrupção e, na verdade, virá-las do avesso? Então, houve uma inversão de prioridades, né? Uma inversão de valores. A sociedade claramente colocou ao Congresso Nacional um projeto e uma intenção de agilizar as investigações, de dotar as instituições de instrumentos para combater a corrupção, combater a criminalidade, né? E houve uma inversão, porque a Câmara passou a se ocupar, né, do abuso de autoridade, como se essa fosse a pauta que a sociedade levou ao Congresso, né? Inclusive quase foi votado o regime de urgência, uma votação muito rápida, né, que nem permitiu o debate que nós até gostaríamos de fazer, porque há inúmeras questões que essa lei precisa, né, ser debatida e discutida. Na sua opinião, por que a Câmara votou dessa maneira? Olha, é difícil dizer. Talvez por causa da Lava Jato, talvez por conta do momento em que o país vive, né, que possa ter gerado uma percepção dessa. O senhor acha que ela votou com espírito de corpo para se proteger de investigações de membros do parlamento? Pode ser um espírito de corpo, pode ser uma intenção, né, de tentar enquadrar mesmo aqueles que estão produzindo as investigações, né? Pode ser alguma coisa nesse sentido. Agora, os parlamentares têm dois argumentos que são importantes. Eles dizem que eles são um poder independente e eles decidem como eles acham que devem decidir. Eles não são obrigados a aceitar tudo que vem. E isso é uma verdade. E outra coisa é que uma moção popular, por mais adesões que ela tenha, ela também é algo que cai para o Congresso analisar. E ele deve analisar, segundo a visão dele, a favor ou contra, enfim. O que o senhor acha desses argumentos do Congresso? Eu estou de pleno acordo. Primeiro porque nós vamos ao Congresso, ou seja, respeitamos o Congresso Nacional, tanto é que as nossas manifestações são dirigidas ao Congresso. E a lei de iniciativa popular é dirigida ao Congresso. E o Congresso deve fazer essa análise mesmo. E veja, a legislação do combate à corrupção, as 10 medidas, está há meses no Congresso sendo analisada. Eu mesmo fui à comissão da Câmara, apresentei sugestões, foram ouvidos professores, foram ouvidos várias pessoas da sociedade, numa análise que é muito importante que o Congresso deve fazer mesmo. Por que não fazer a mesma coisa com essa lei do abuso de autoridade? Por que votar essa lei de uma maneira tão rápida e sem discussão nenhuma, ou seja, no mínimo, precisaria haver o mesmo tratamento das questões legislativas que são graves, né? Então, de fato, o Congresso é isso mesmo, deve exercer o seu papel na sua plenitude. Agora, congressistas dizem que não há cidadãos acima da lei, que o judiciário é composto de cidadãos que estão submetidos à lei. E eles apontam alguns casos de prerrogativas do judiciário que não seriam prerrogativas de todos os cidadãos. Como é que os senhores veem esse argumento? Olha, nós sempre estamos no debate público e nos submetemos com muita tranquilidade à transparência, a discutir e justificar todas as nossas prerrogativas, porque são prerrogativas da sociedade. Quando o Ministério Público atua, ele atua em defesa da sociedade e as prerrogativas do promotor são prerrogativas do cidadão. Então, de fato, podemos discutir e não há nenhum questionamento que nós não possamos responder e justificar. Então, de fato, é preciso dizer, nós não estamos acima da lei e nem nos achamos disso. Temos hoje fiscalização por corregedoria, temos fiscalização externa do Conselho Nacional do Ministério Público, as atuações do Ministério Público são submetidas ao crivo do Judiciário, as do Judiciário têm segunda instância, tem recursos que vão até o Supremo, ou seja, já há um sistema de controle, inclusive uma lei de abuso de autoridade que está em vigor. Então, esses requisitos já existem. Aperfeiçoá-los, nós estamos à disposição para o debate, mas precisa haver o debate. Agora, o que o senhor acha que vai acontecer? Porque na Câmara eles votaram isso muito rapidamente, mandaram para o Senado quase aprovou isso rapidamente. Todos os partidos, inclusive os que votaram pela não votação, eles tinham feito um acerto para votar, para fazer a votação. Tem partido posando de bonzinho, mas na verdade ia fazer a votação.
um senador, o Caiado, percebeu que seria feita a votação durante a madrugada, escondida da sociedade, e barrou a brincadeira. Aí os partidos disseram, não, nós não íamos votar assim. O senhor acha que eles vão tentar aprovar esse pacote da Câmara assim ou eles vão ceder à discussão? Olha, eu espero que eles cedam à discussão. Que, como disse, da forma como está essa lei, ela prejudica a democracia brasileira. Porque faz parte da democracia a investigação autônoma, a investigação com prerrogativas, a decisão judicial. Nessa lei tem previsão de crime pelo juiz decidir. Isso é inadmissível numa democracia. O juiz tem que ter liberdade e autonomia de decidir, como o Ministério Público tem que ter liberdade e autonomia de investigar. Isso faz parte da democracia. Espero que o Congresso Nacional reveja essa posição, porque isso é gravíssimo mesmo. E a coleta de provas ilícitas quando feita de boa-fé? Isso não é muito esquisito? Olha, existem decisões, tanto na jurisprudência constitucional dos Estados Unidos, quanto na jurisprudência constitucional da Alemanha, que validam esse tipo de prova. Vou dar um exemplo simples, que a gente vê às vezes até nos filmes americanos. A polícia pede permissão para entrar na casa. E se a pessoa permitir que ela entre, as provas que ela colhe lá são consideradas lícitas porque o policial está de boa fé. Aqui no Brasil, nós não temos esse sistema nem judicialmente reconhecido e nem na legislação. Então isso existe. Se é o melhor caminho ou não, nós temos que debater como fizemos. Eu fiz esse debate na Câmara. Na comissão da Constituição, da comissão da Câmara que estava analisando esses debates. E apresentei os julgados, discuti com o professor da USP. A sociedade precisa deliberar se esse é o melhor caminho ou não é. Tá bem. Eu agradeço muito a sua participação aqui. Nós teríamos muito mais coisas para conversar, mas o nosso tempo é exíguo. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Gazeta. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Estela.